programa Trabalho Legal está no ar. Veja agora os destaques desta edição. A ação civil pública de iniciativa do MPT beneficia mais de 1.000 trabalhadores que têm filhos com necessidades especiais. Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho vai pedir ao governo retirada do projeto de reforma trabalhista. É possível ter 2 empregos com carteira assinada ao mesmo tempo? Vamos explicar o que diz a legislação trabalhista a respeito desse assunto. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Em tempos de crise, é comum as pessoas buscarem uma maneira de aumentar a renda. Uma das soluções pode ser a possibilidade de trabalhar em mais de um emprego. Porém, essa situação pode gerar dúvidas aos trabalhadores. E a reportagem a seguir vai explicar tudo sobre esse assunto. Pagar as contas no final do mês não está fácil para ninguém. E para garantir que as contas sejam pagas em dia, muita gente está optando por ter 2 empregos. Você sabia que é possível ter carteira assinada em 2 trabalhos? Sim, sei. O que você acha disso? Olha, dependendo de como a legislação vai tratar os direitos já adquiridos dos trabalhadores, eu acho que é bom. Agora, se for para precarizar, eu acho que é péssimo, acho que é ruim. É mais uma sobrecarga de trabalho sobre as pessoas, sobre os seres humanos, sem que elas recebam justamente com dignidade. Pessoalmente, eu não sei dessa informação. Sinceramente, assim, eu nunca nem ouvi comentar, porque a minha perspectiva é que a gente tenha apenas um emprego com carteira assinada, mas de um seria impossível. Olha, tem gente que tem 2 jornadas porque precisa. Depende, se ganhar bem, não vai trabalhar, né? Eu acho que é uma boa, entendeu? Ter 2 empregos, né? Depende do mercado de trabalho também, né? Na CLT, não há nenhum artigo ou parágrafo que proíba 2 assinaturas ou mais na carteira de trabalho. No âmbito da iniciativa privada, não existe nenhuma restrição. A Constituição Federal apenas estabelece um limite de jornada de trabalho de 44 horas semanais, não havendo nenhum óbice para que um empregado que tenha a possibilidade de um segundo emprego, obviamente, desde que haja compatibilidade de horário, que ele exerça uma segunda função. Todo trabalhador que desempenha a função de empregado, ele tem o direito de ter a carteira assinada e todos os direitos dele previstos, FGTS, férias, adicional de insalubridade, etc. Apesar da não proibição, o empregado deve tomar alguns cuidados. Antes de aceitar uma segunda proposta de emprego, é preciso observar se não há restrição do primeiro contratante em trabalhar em uma outra empresa. Algumas instituições podem não aceitar que o funcionário tenha outro trabalho. Os motivos variam desde possíveis atrasos de horários a segredos comerciais internos. No caso de contrato com exclusividade em determinada empresa, isso tem valor legal e, se o empregado for contra essa regra, poderá ser penalizado legalmente. O que o empregado faz fora do horário de trabalho, não há nenhum problema em relação a isso. Então, ele não tem que dar essa informação para o empregador. A não ser que, num contrato de emprego, ele tenha uma cláusula de exclusividade, ou seja, ele faz um contrato de trabalho com o empregador e, nesse contrato de trabalho, ele se obriga a não exercer outra função na mesma área em outra empresa. Aí, nesse caso, ele está proibido, por contrato, de realizar um outro trabalho, uma outra atividade. Mas, frisando novamente, em termos legais, não há essa vedação. Há uma discussão doutrinária a esse respeito. Para a maioria, como é uma quebra de contrato, como ele está violando uma cláusula estabelecida, ele poderia, inclusive, ser demitido por justa causa. No caso de existir 2 contratos de trabalho, são 2 contratos distintos, sem nenhuma relação entre eles. O que eu quero dizer com isso? Férias são devidas nos 2 empregos. Só que essas férias, o período será definido por cada empregador individualmente, não havendo a obrigatoriedade delas coincidirem. No tocante, obviamente, à licença maternidade, licença paternidade, aí, obviamente, os contratos irão coincidir por razões óbvias. Da mesma forma, no caso de FGTS, em 2 empregos, são 2 contratos distintos, 2 recolhimentos de FGTS, e aí, a depender da forma como o contrato de trabalho foi extinto, ele poderá sacar um FGTS ou 2, a depender do caso. A Quênia é considerada privilegiada entre os colegas.
Hoje, ela trabalha em 2 empresas diferentes, ambas com a garantia de carteira assinada. E ela garante que vale a pena. O que me fez ter 2 empregos foi a questão de eu poder ter 2 empregos. E também a questão financeira. Com essa possibilidade de eu poder trabalhar em 2 lugares, foi uma ajuda para eu ter uma renda a mais. Eu me considero privilegiada porque eu trabalho no que eu amo fazer e eu ganho por fazer isso, né? E assim, por mais que minha vida seja uma loucura, porque eu trabalho muito, eu trabalho de 12 a 14 horas por dia, financeiramente para mim é positivo e como eu faço o que eu gosto, para mim fica tranquilo, assim, é leve. Apesar da correria, assim, eu sempre digo que a minha vida é um malabarismo, assim. Apesar disso tudo, eu consigo conciliar bem e, para mim, é recompensador. Eu acredito que o que faz o funcionário ser eficiente não é a quantidade de horas que ele está dentro da empresa, mas o quanto ele é produtivo. O que ele faz com essas horas que ele tem. Então, no caso da Kênia, ela, apesar de ficar meio período na empresa, ela produz muito. Inclusive, assim, tem gente que fica o dia inteiro e não entrega o que poderia entregar, porque não usa bem o tempo. Então, eu acho que o profissional tem que ter essa sensibilidade de falar, não, eu preciso definir prioridades, eu preciso ter uma agenda e eu preciso produzir. O tempo que eu estou aqui, eu tenho que fazer acontecer. E o gestor precisa ter essa coordenação sobre ele. Né? Não é só colocar um volume enorme de coisas para ele, mas definir, poxa, ó, isso é importante, isso pode ser feito depois, isso a gente pode dividir em etapas. A diferença entre ter 2 empregos na iniciativa privada e na iniciativa pública, o advogado explica. Na iniciativa pública, nós temos uma diferença. Para aqueles que exercem cargo, emprego em função pública, em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos, com 3 exceções. Primeiro, desde que haja compatibilidade de horários, e nesse caso, se seja 2 cargos de professor, ou um cargo técnico e um de professor, por exemplo, no meu caso, procurador de Estado e um cargo de professor, ou, por fim, para profissionais da área da saúde. São as únicas possibilidades no âmbito da administração pública. Caso ele seja funcionário público, mas tenha um outro emprego na iniciativa privada, não há nenhum óbice, ele pode acumular sem problemas. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e representantes de entidades sindicais e associações participam da primeira reunião do Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho. Não saia daí, voltamos já. Trabalho Legal de volta e o Ministério Público do Trabalho e a Petrobras chegaram a um acordo e garantiram o benefício de mais de 1.000 empregados que têm filhos com deficiência. A empresa vai adotar política especial aos empregados que necessitem se ausentar do trabalho em razão do acompanhamento de seus filhos deficientes. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho solicitou à Justiça, por meio de ação civil pública contra a Petrobras, uma política diferenciada para pessoas com deficiência e trabalhadores que possuem cônjuges ou dependentes com deficiência e que, por isso, necessitam de jornada e rotina adaptadas. Na primeira audiência, a Petrobras informou que já havia iniciado o Programa de Assistência Especial, o PAI, responsável pela concessão do benefício aos trabalhadores. O MPT considerou a iniciativa, mas percebeu que ainda precisa ser aperfeiçoada. Esse direito que nós reivindicamos, assegurado em convenções internacionais, que é o direito de adaptação razoável das pessoas com deficiência e de seus familiares ao ambiente de trabalho, nós conseguimos ter ainda mais força, ainda mais motivo para poder exigir que a jornada de trabalho a que esses empregados estão submetidos seja compatibilizada com as suas necessidades pessoais em razão dessa situação envolvendo seus filhos, cônjuges ou dependentes. O Ministério Público do Trabalho e a Petrobras chegaram a um acordo para garantir o benefício a mais de 1.000 empregados que têm filhos com deficiência. Nós estamos num passo ainda de construir essa situação, né? Num primeiro momento, o que nós convencionamos, não foi exatamente uma convenção, porque foi uma coisa unilateral da própria empresa que se dispôs
a atender parcialmente aquilo que nós estamos pedindo na ação. Parcialmente a empresa já atendeu no sentido de ir contemplando aqui até o final do ano um total de 1.467 empregados que eles mesmos identificaram e mapearam e que são filhos de pessoas com deficiência e que necessitam essa avaliação, ou seja, avaliar caso a caso dessas 1.400 e poucas pessoas, qual é a adaptação razoável que pode ser aplicada a essas pessoas para compatibilizar a sua necessidade de jornada com esses afazeres de natureza pessoal, mas que a nossa legislação assegura sejam considerados pelo empregador e pela sociedade como um todo. É uma tentativa de humanizar a nossa sociedade, uma tentativa de colocar como responsabilidade de todos o cuidado e a necessidade de adaptação dessas pessoas com deficiência, sejam elas empregadas ou seus filhos, cônjuges ou dependentes. O procurador do Trabalho, Carlos Eduardo Brizola, destaca que a intenção do MPT é que esta demanda se espalhe por todo o Brasil. Nós queremos mais, nós queremos que tanto a Petrobras como outras empresas públicas entendam a necessidade de ampliar esses benefícios aos empregados. Nesse caso, a gente não considera nenhum benefício, considera um direito, que é esse direito de adaptação razoável, de inserção dessas pessoas com filhos e cônjuges dependentes com deficiência no mercado profissional. Uma inserção completa, não uma inserção meramente mediana, uma inserção por inteiro. A assinatura da Carta em Defesa dos Direitos Sociais em Brasília criou um fórum interinstitucional em defesa do direito do trabalho e da previdência social. O objetivo das reuniões é promover ampla discussão sobre as propostas em tramitação no Congresso Nacional que alteram as normas trabalhistas. O projeto de reforma trabalhista encabeçado pelo governo federal foi a principal pauta da primeira reunião do Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social, realizado na sede do MPT em Brasília. O que está sendo apresentado pelo governo é retirada de direitos fundamentais, de direitos trabalhistas, direitos sociais e previdenciários que nós temos há século. Eu tenho dito por onde ando que voltar a discutir o aumento da jornada de trabalho para 10 ou para 12 horas, ou não ter limite dessa jornada. Nós estamos voltando para a era do trabalho escravo. A grande preocupação é garantir a luta pelos direitos sociais, que são importantes e que não impliquem num retrocesso para a sociedade e para a classe trabalhadora. Além das 29 entidades, compõem as discussões do Fórum Interinstitucional de Direito Social membros do Ministério Público do Trabalho. Para Ronaldo Fleury, o diálogo deveria ser a base das reformas propostas pelo Palácio do Planalto. O nosso objetivo é abrir a discussão. É que essas questões que são importantes para a sociedade brasileira sejam discutidas previamente com a sociedade. Instituído no dia 24 de janeiro desse ano, por meio da Carta em Defesa dos Direitos Sociais, o Fórum, segundo o Procurador-Geral do Trabalho, nasce fortalecido. E algumas questões foram muito bem delineadas, principalmente o fortalecimento do Fórum, como, por exemplo, o compromisso assumido pelas entidades de que todas as discussões deverão ser feitas com a participação do Fórum. Nenhuma entidade participante do Fórum negociará diretamente sem que o Fórum seja chamado. Uma deliberação que eu penso que é a mais relevante é que o Fórum, por unanimidade, também deliberou de pedir a retirada tanto do PL 6787, que é o da reforma trabalhista, quanto a PEC da Previdência. Foram definidos no encontro o regimento interno, que garante reuniões semestrais, além de extraordinárias, e a composição da coordenação colegiada, formada por 16 entidades. Eu entendo que a reunião de hoje do Fórum, que tem a representatividade de toda a sociedade civil organizada, toda a representação dos trabalhadores, ele foi importante no sentido de nós podermos fazer uma mobilização junto ao Congresso Nacional.
Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. Pessoas com mais estudo também têm encontrado dificuldade para conseguir emprego. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Fique ligado. A PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que a população com ensino superior completo tem encontrado dificuldade para conseguir emprego. Os dados apontaram também que isso ocorre igualmente na camada com ensino médio. Desde muito cedo, a gente escuta que estudar é importante e garantirá o nosso futuro. A mãe do Lucas está empenhada em fazê-lo seguir o caminho dos estudos para garantir um bom emprego quando adulto. Porém, ter boa formação e um bom currículo profissional já não é mais garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho. Não, infelizmente não. A gente investe muito em educação, investe muito em formação, mas o mercado ele não está dando conta. Então, por mais que você tenha grandes títulos ou uma boa formação, já não te garante mais um lugar no mercado de trabalho. Infelizmente não é garantia porque o quadro do país, o quadro econômico mudou. A gente está vivendo uma crise e hoje, infelizmente, quem se forma, quem sai da faculdade tem muita dificuldade porque as empresas não têm condições de pagar os funcionários hoje. Uma pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada pelo IBGE aponta que 52% da população brasileira de 25 anos de idade ou mais tem apenas um ensino fundamental completo. Em 2012, essa parcela era de 55%. 26% conseguem estudar mais 3 anos e concluir o ensino médio. Os que conquistam o diploma superior são minoria, apenas 13% da população. A pesquisa revela ainda que, em 2015, quase 14% da população tinha ensino superior completo. No entanto, jovens com idade entre 18 e 24 anos, faixa etária de conclusão do curso de graduação, representam uma porcentagem de desemprego maior do que o ano de 2014. A taxa também aumentou entre os jovens com ensino médio completo, que eram 26% da população. Entre os jovens de 15 a 17 anos, subiu para 32%. E para que esses trabalhadores possam se inserir neste mercado de trabalho, é importantíssima a qualificação profissional. Para isso, é importante que o trabalhador analise as tendências de mercado, quais são as maiores demandas do mercado de trabalho, para que ele possa se qualificar. E a qualificação não é somente tirar um diploma, né? É importante que durante os estudos, durante a faculdade, ele já vá se ambientando com as empresas através do estágio, através do aprendiz, né? Nós temos o programa Aprendiz, e que pode ser de 14 a 24 anos, antigamente era até 18 anos, hoje até 24 anos. E isso faz com que ele, ao terminar o curso de qualificação, ele esteja apto para o mercado de trabalho, tanto no campo teórico quanto no prático. É o que acontece com a Rafaele. Formada há 7 anos, ela diz que fez questão de se especializar na área de educação física, justamente para se destacar como profissional. Mas o que sente na prática é o contrário disso. Eu fiz pós-graduação na área educacional, já fiz cursos para trabalhar com pessoas com deficiência, desenvolvimento infantil, né, trabalhos de hidroginástica para pessoas da terceira idade. Mas, assim, parece que as pessoas querem que a gente estude, mas não quer pagar por isso. A gente está buscando, né, se qualificar, ser sempre o melhor naquilo que faz. Mas o mercado não está disposto a pagar por isso. Para a Rafaele, as empresas já não mais valorizam os melhores currículos. Parece que as pessoas não acreditam que você é capaz, mesmo você estando ali dizendo para elas que você dá conta de fazer. E olha que ela já até cogitou a possibilidade de trabalhar em outras áreas profissionais. Nossa, é de impotência, de estar percorrendo o caminho errado. Porque eu lembro que antigamente a minha mãe falava,
Você tem que estudar para você conseguir um lugar no mercado de trabalho. E hoje, depois de ter estudado, eu não tenho conseguido esse lugar. Então, é contraditório isso hoje. E o sentimento é de impotência, de incapacidade, de verdade. Hoje, para qualquer cargo, exige-se o mínimo, o nível médio, né? Por quê? Porque as empresas estão mais exigentes. E é importante que o profissional que vá fazer um curso de qualificação, que ele não se prenda somente no curso, que ele verifique também outros fatores que influenciam na contratação. Por exemplo, o curso de um idioma diferente do português, em especial o inglês, né? Faça outros cursos de relações públicas para saber se comportar em público. Então, às vezes é importante não só o curso que está sendo feito, mas outros que possam complementar, que no currículo dele vai ser enriquecida com essas atividades, com essas disciplinas que ele exerceu e ele, numa competição com outro candidato, ele certamente será escolhido. E olha que notícia boa, estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo. Jornalistas, repórteres fotográficos, repórteres cinematográficos e universitários de todo o país podem se inscrever até o dia 5 de maio. Ao todo, serão distribuídos R$400 mil em prêmios. Mais informações no site do MPT. E participe do programa Trabalho Legal. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. E esta edição fica por aqui. Obrigado pela audiência e nos encontramos no programa da semana que vem.